Jerry Creel trabalhava na madeireira Wallace Brothers havia 2 anos, e aquele tinha sido um dia perfeitamente normal para ele. Era agosto de 1958, no norte da Califórnia. O homem chegou ao canteiro de obras, onde cerca de 30 outros funcionários já estavam trabalhando. Estacionou o carro, trocou os sapatos e se preparou para um dia agitado. Enquanto caminhava em direção ao trator, notou pegadas estranhas no chão. Ele não deu muita atenção para elas, pois havia trabalho a ser feito. Mas quando subiu no trator, seu rosto não escondeu tanta surpresa, confusão e medo. Jerry conseguiu enxergar os rastros por completo e percebeu que algo bem grande vivia naquela floresta. Não eram pegadas de leões da montanha ou de ursos. Elas pareciam exatamente como as de humanos, porém, tinham cerca de 40 centímetros de comprimento. A equipe presumiu que deveria ser algum tipo de piada e decidiram perguntar ao chefe deles, Wilbur Wallace, sobre aquilo. Jerry estava preocupado e atordoado e falou bem alto. Assim, os outros trabalhadores ouviram sua conversa. Logo, uma multidão se reuniu em torno de Jerry e Wilbur. Eles eram homens corajosos que não podiam ter medo de nada e não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Mas Jerry não estava mentindo, e toda a multidão viu os vestígios da criatura desconhecida. Os trabalhadores perceberam então que não eram os únicos naquela floresta. Acontece que Jerry não foi a primeira pessoa a encontrar as pegadas. Shatter apareceu imediatamente. Outros homens disseram que já tinham ouvido esses rumores. Pegadas humanoides gigantes tinham sido encontradas recentemente em outro local de trabalho em Wallace. Rastros semelhantes foram vistos em Trinidad. Os trabalhadores se entreolharam perplexos enquanto ouviam. Foi quando Wallace tomou a palavra e disse que sabia de algo. Qualquer criatura que tivesse feito aquelas pegadas poderia ser responsável por outras ocorrências. A equipe ouviu em silêncio enquanto ele descrevia um incidente ocorrido no verão passado. Um dos locais de trabalho tinha um grande barril de óleo diesel. Um dia, o objeto simplesmente desapareceu, deixando apenas uma marca no chão. O pior é que havia grandes marcas nas proximidades. Os trabalhadores acabaram encontrando o barril. Ele havia sido jogado ladeira abaixo. Wallace esclareceu que o objeto foi definitivamente jogado e não tinha rolado, porque as folhagens nas encostas não estavam danificadas ou esmagadas. Um humano não poderia ter feito aquilo. O barril pesava quase meia tonelada. Então ele se lembrou de outro incidente estranho. Os trabalhadores encontraram um pneu sobressalente de 320 quilos em uma vala. Wallace presumiu que eram apenas vândalos brincando, mas agora tinha certeza de que essa criatura desconhecida com os pés enormes era responsável por todas essas brincadeiras. Ele disse a todos para voltar ao trabalho, mas que cada um dos homens poderia pensar sobre o que era aquele monstro misterioso. Eles o chamaram de Pé Grande, que rapidamente se tornou uma lenda local. Durante muito tempo, houve mais e mais histórias envolvendo esse gigante morador da floresta. 4 cães desapareceram e o Pé Grande era o principal suspeito no caso. As pessoas tinham medo de andar mata dentro. Ninguém saía de casa à tarde da noite. Alguns homens começaram a levar até armas para se defender. Uma fera que consegue jogar barris pesados e pneus é obviamente perigosa. Então os jornalistas se interessaram pelas histórias. Mas o fato é que a maioria não era real. As lendas assustadoras se originaram com os madeireiros e caçadores locais que gostavam de amedrontar os recém-chegados. Eles contavam sobre mosquitos gigantes que podiam beber o sangue de uma vaca como se fosse um suco de caixinha. Outro caçador diz que pegou um rodag, um animal de aparência bizarra, com presas, garras e espinhos enormes saindo pelas costas. Obviamente era tudo ficção. Mas então aconteceu algo que fez todo mundo mudar de ideia. Em meados de setembro, os trabalhadores encontraram novas pegadas perto do local de trabalho. Desta vez queriam resolver o problema de finalmente achar o Pé Grande e convidaram taxidermistas especializados para identificar os rastros e fazer moldes de gesso. A história logo apareceu no Humboldt Times e depois em outros grandes jornais. Em pouco tempo, o Pé Grande deixou de ser uma lenda local e se tornou uma celebridade global. As florestas do norte da Califórnia se tornaram um destino popular para o jornalismo investigativo. Logo, até uma foto de Jerry Creel com sua descoberta apareceu no jornal. Havia dezenas de versões descrevendo o Pé Grande. Alguns alegavam que era um macaco humanoide. Outros diziam que se tratava de um gigante peludo com quase 3 metros de altura.
Testemunhas oculares descreveram que o monstro tinha um cheiro forte e desagradável quando o viram. Até a comunidade científica entrou nisso, teorizando que o pé grande era um elo desconhecido na evolução entre macacos e humanos. Depois vieram as famosas imagens de Roger Patterson e Bob Gimlin, de 1967. No dia 20 de outubro, os dois homens estavam andando a cavalo ao longo do rio, em Bluff Creek, quando notaram uma figura estranha atrás de uma casa abandonada. A criatura estava agachada na outra margem do rio. Os dois homens ficaram surpresos ao vê-la, da mesma forma que você ficaria. O cavalo de Patterson também ficou assustado e empinou. O homem teve que acalmá-lo antes de pegar a câmera e correr em direção ao monstro. O pé grande, como todo mundo já presumia, começou a fugir deles, mas primeiro se virou e lhes deu o que descreveram como um olhar de desprezo e nojo. Então, se foi. Mas Patterson não desistiria tão facilmente. Ele correu para outro local onde conseguiria filmar o monstro. Mais uma vez, o gigante fugiu e desapareceu a cerca de 80 metros de distância. Mas o destino quis assim. Acabou o filme da câmera, e esse foi o fim do clipe de 59 segundos. O encontro todo durou aproximadamente 2 minutos. Patterson e Gimlin tentaram rastrear a criatura por vários quilômetros, mas acabaram perdendo o rastro. Eles achavam que a altura dela era de cerca de 2,10 metros. Sua pele era marrom avermelhada, escura e preta. Mas o filme levantou muitas perguntas, e os críticos imediatamente começaram a encontrar inconsistências. Antes de tudo, Patterson e Gimlin mudaram suas declarações sobre a altura do pé grande. Além disso, os dois eram as únicas testemunhas. Ninguém mais poderia verificar nada daquilo. Alguns críticos até falaram sobre uma conexão entre os irmãos Wallace e esses cineastas. Mas Patterson manteve a autenticidade das imagens até seu último suspiro. Mas 44 anos depois, a verdade do mistério do pé grande foi finalmente revelada. Wilbur e seu irmão Ray, junto com o sobrinho deles, haviam armado a coisa toda. As histórias, as evidências, os rastros, tudo era obra dos irmãos Wallace. Eles usaram um grande pé esculpido em madeira para criar as pegadas. Marcaram o chão deliberadamente em lugares onde os madeireiros supersticiosos poderiam encontrá-las facilmente. E também foram responsáveis pelas outras brincadeiras do pé grande, como o barril de combustível e o pneu gigante se movendo. Mas não pararam por aí. Eles também espalharam amostras de cabelo do pé grande por toda a floresta para os pesquisadores encontrarem. Bem, na verdade, era pelo de bisão que foi pego na fazenda da família em Toledo. Embora nem todos os membros da família Wallace tenham confirmado estar envolvidos, muitas pessoas acreditam que os irmãos também tiveram algo a ver com o que foi visto em as filmagens de Bluff Creek. E ainda não sabemos sobre isso até os dias de hoje. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.